Olá, meus amigos! Bem-vindos ao canal Rafael Soares Espiritualizando. Você que está me assistindo aí, você está curtindo um canal espírita com a finalidade exclusiva de trazer a divulgação do espiritismo. Vocês já estão acostumados com os nossos vídeos anteriores, onde toda terça-feira a gente sobe para vocês os vídeos sobre os estudos do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. 30 minutinhos e a gente vai falar sobre essa obra fabulosa do nosso querido Kardec, por orientação de diversos espíritos, principalmente do Espírito da Verdade, onde traz aí o modelo, o guia modelo que é o nosso querido Jesus Cristo. Então o Evangelho tem por finalidade os passos do Mestre Jesus e outras passagens mais, até mesmo do Velho Testamento, que vai trazer para a gente aí uma impressão, né? Uma impressão de como que nós devemos seguir os nossos passos para adquirir, alcançar uma evolução que nos traga a felicidade, ok? Então você que está iniciando aí, já entra no nosso canal aí, na parte principal, clica no sininho, clica nas notificações, todas as notificações, clica aí no like, né, do nosso vídeo e compartilhe. Chame seus amigos, passe aí a novidade para as outras pessoas, aquele que você acha que está precisando ouvir uma palavra amiga. E a gente vai apenas aqui, de alguma forma, interpretar conforme o conhecimento, que não é grande, sobre o Livro dos Espíritos, que a gente já tem de bagagem, que a gente já vem estudando, outros livros mais, um pouquinho da nossa vivência aí, que já alcança aí os 30 anos de Espiritismo, né, de maneira bem singela, né, e a gente vai aí trazendo um pouquinho mais dos comentários sobre essa obra maravilhosa, que é fundamental termos na cabeceira da nossa cama, né, todos os dias ali a gente dá uma espiadinha no livro, lê algumas páginas, um capítulo, conforme você achar necessário, para que você tenha aí uma tranquilidade e aumente a sua fé no nosso querido irmão maior, Mestre Jesus e nosso Pai e nosso Criador. Ok? Então, quem não conhece o canal, nós trabalhamos da seguinte maneira. Aqui você está vendo a minha imagem, ok? No fundo, você já está vendo a capa do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, do Kardec, ok? Esse é o método que nós estudamos. Eu vou diminuir minha imagem e você vai poder verificar o livro atrás. Olha só, vamos lá. Aí você pode colocar o livro no tablet, você pode colocar no celular, você pode colocar no seu notebook, né, um computador aí, se você tiver computador, muitos ainda têm, né? E aí você pode ir visualizando comigo. Você vai ver meu rosto aí do lado. Eu vou adaptar aqui a tela para você verificar e eu vou fazendo as marcações e fazendo os comentários. Aqui, como você pode ver, né, você que está me assistindo, aqui é o nosso querido Kardec, capa clássica desse livro, né, um pouco mais nova, na verdade é uma capa intermediária, não é tão nova assim. Aqui tem quem é que foi responsável pelo download aqui, né, o upload. E depois eu fiz o download, que é o e-book espírita. Você que quer ler um livro espírita, aqui tem muitas obras. Só do Chico tem mais de 400, que é a quantidade total aí das obras do Chico nesse blog aqui, nessa página. Detalhe, ela é gratuita. Você pode baixar gratuitamente os livros, porque já são patrimônio brasileiro, patrimônio da humanidade. Esses livros fantásticos a gente tem, todos aí à disposição da Federação Espírita, ok? Evangelho segundo o Espiritismo, aqui a capa, falando para vocês, vamos começar desde o início, vamos ler tudo que vocês estão vendo aí agora, já faz parte do estudo da gente, beleza? Ainda não fiz aqui os detalhes, vamos passar
a estudar juntos. Vamos trazer novidades assim que possível, tá? E vamos começar a estudar juntos. Aqui então a capa, o Evangelho segundo o Espiritismo, com explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Diversas circunstâncias da vida. Mas, ó, pediu para salvar. Né? Vamos salvar então. Né? Por que não salvar? Porque se a gente não salva aqui, a gente fica com a situação mais complicada. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo, mas eu estou aqui salvando o Evangelho. As marcações que eu faço, né? Para a gente ter sempre aqui bonitinho no nosso computador essas marcações que vão trazer para a próxima semana aí, sem que eu me perca. Vocês não estão vendo, mas eu já salvei, pelo menos, pessoal. Aqui vocês não estão vendo, mas apareceu uma mensagem aqui que não vai aparecer para vocês. Né? Então aqui embaixo a gente já viu, né, diversas circunstâncias da vida. Para que serve isso daí mesmo, né? Esse livro fabuloso, são as máximas morais do Cristo. Por Allan Kardec. Kardec, pessoal, se vocês lerem o Livro dos Espíritos desde do comecinho, né? Desde a introdução, vocês vão perceber a saga do Kardec para poder transmitir esses livros. Na verdade, transmitir não, compilar. Quem transmitiu foram os Espíritos. Ele compilou as informações por meio de médiums. Os médiums da época, que ele conseguiu aí, né, unir com dificuldade, passaram as informações para o papel até ele descobrir como fazia isso. Vão lá no Livro dos Espíritos, ou assistam também o filme do Kardec, que é só uma singela impressão da vida dele, ou vejam os nossos vídeos lá no estudo do Livro dos Espíritos desde o começo. A parte introdutória é logo no comecinho. Vocês vão ver, na verdade foram mais de 10 vídeos sobre a parte introdutória, porque é longo a introdução. E aí vocês vão ver que o Kardec foi genial. Não tinha pessoa melhor neste mundo para poder receber essas informações do que Kardec. Por quê? Porque ele era um cara muito inteligente, estudioso, ele era físico, ele era matemático, professor de línguas, era um cara que era cientista, né? Entendia de química, entendia um pouco entendia muito de física, né? Conhecia a anatomia humana, era um cara muito estudioso. Ele tem diversos, nessa vida dele, né? Ele teve diversas aí, aptidões, né? Como uma pessoa intelectual. E aí, o que acontece? Ele levou aí, fazer uma breve introdução, né? Para vocês não se perderem, mas ele teve a inteligência de, quando teve o primeiro contato com os fenômenos espirituais, ele de cara não acreditou. Ele achou que era charlatanismo. E aí ele aplicou todo o conhecimento dele científico para desvendar e até mesmo desmascarar eventual ou suposto charlatanismo. E ele não conseguiu. Por quê? Porque não é charlatanismo. O Espiritismo é ciência. O Espiritismo é inerente à vida humana. Inerente à vida humana, que por trás desse véu existe a vida espiritual. E ele não conseguiu desmascarar, porque não existia o que desmascarar. Ele somente teve a seguinte conclusão: fui ao máximo do que eu podia fazer como cientista. E quando eu não obtive a resposta científica, eu passei a acreditar nos fenômenos, comecei a acreditar na vida após a morte. É mais ou menos isso, é um resumo bem resumido mesmo, síntese da síntese da síntese da vida do Kardec. E aí ele teve a ideia de, como ele não conseguiu desvendar qualquer tipo de charlatanismo, percebeu que era verdade, começou a fazer as comparações que tinha que fazer, começou a buscar informações que tinha que buscar e fez aí, vamos dizer assim, um acervo muito grande de mensagens espirituais, todas comprovadas, mensagens que eram, naquela época, ditadas ao mesmo tempo em vários pontos do mundo. E aí chegava para ele com cartas, né, com a mesma data do momento que foi passado para ele. E aí ele passa a entender que aquilo era muito verdadeiro. Não existia internet,
não existia telégrafo a ponto de fazer dessa maneira, mensagens tão rápidas assim, né? No mundo inteiro. Então, a única explicação eram os fenômenos espirituais, ok? E aí, dentro dessa compilação dessas informações, logo após ele compilar o Livro dos Espíritos, ele passou a compilar as informações trazidas pelos Espíritos com relação à vida de Cristo, as máximas morais do Mestre, né? E transformou isso nesse livro fabuloso, talvez, não digo que é o mais importante, mas ele está em pé de igualdade com o Livro dos Espíritos. Os outros são tão bons quanto, são tão importantes quanto, mas esses dois são fundamentais para o seu desenvolvimento, tanto emocional como espiritual, né, do intelectual, como pessoa humana, né? Então, como espírito aí errante, a gente tem a obrigação aqui de entender esses dois livros para poder entender o Espiritismo e o nosso Mestre Jesus Cristo, ok? Então aqui vem aqui a informação, né? Logo abaixo da assinatura do Kardec: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Muito legal. Tradução de Guilom Ribeiro, né? Guilom Ribeiro, sensacional, traduziu a maioria das obras de Kardec, né? Então ele pegava o livro em 1864 aqui, olha só. Não que o Guilom é de 64, né? Do século XIX, nada disso. Ele pegou o livro que foi feito nessa época e traduziu. Então aqui a tradução dele, deixa eu só dar uma verificada. Não tem a época da tradução. Vamos ver se a gente consegue ver. Vamos ver se a gente consegue identificar, aliás. Não tem. Mas o livro foi escrito em 1864 com o nome em francês de L'Evangile selon l'Espiritisme. Então assim, eu não sei falar francês, mas é isso aí. Paris, abril 1864. Beleza, pessoal? Então aqui, todos os direitos reservados, né? A Federação Espírita Brasileira, que é a divulgadora do Livro dos Espíritos, ok? Vamos lá, que a intenção da federação é espalhar, né, o Espiritismo. Então, por isso que não há aí uma cobrança. Ok, Guilom Ribeiro, aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro, edição francesa, revista corrigida e modificada pelo autor em 1866. 70ª, 31ª edição, impressa para edição histórica, Brasília, Federação Espírita, essa edição, né, que nós estamos lendo agora, de 2013, pessoal, tá bom? Eu acho que aqui a gente já pode seguir, não muito mais importante, e aí começa aqui o sumário, para a gente ver que nós teremos aqui a nota da editora, explicação, são coisas curtas, tá, pessoal? O que vai ter um pouquinho mais, aqui vai ser a introdução. Da introdução até o capítulo 1º, vai ter por volta de umas 20 e poucas páginas, tá ok? Então a introdução é o objetivo desta obra, a autoridade da doutrina espírita, e assim por diante, vai falar de Sócrates, Platão, sensacional. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Esse capítulo também é sensacional. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. O capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vai falar sobre a reencarnação, pessoal. Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 4, o Cristo Consolador. Vai falar do advento aqui do Espírito da verdade, de verdade aqui, que promete o Consolador novo, né? Após a partida do nosso Mestre, esse Consolador entendemos ser o Espiritismo. A capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos tentar explicar isso aqui com bastante alegria, né? Bem-aventurados os que têm puro o coração. Por quê, pessoal? Quem tem puro o coração? Porque só vai alcançar a felicidade aqueles que forem puros de espírito. Para isso precisamos reencarnar e encarnar várias vezes, ok? Porque somente entra
para o reino da felicidade o espírito puro, tá? Por isso que aqui é o puro de coração. Capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Olha, pessoal, é muito bacana. Capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, ou do desafio eterno, né, do terreno, do homem da terra. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Esse aqui, então, é terrível para quem ainda está galgando aqui junto aos nossos, né? Como eu, como você aí, difícil, né? A gente vê umas atrocidades aí acontecendo no mundo, a gente não consegue de jeito nenhum não nutrir alguma coisa ruim. E a gente pensa, a gente acaba tentando nutrir de maneira racional, ok? O espírito é muito racional. Às vezes não consegue colocar o coração na ponta a gente fala na ponta da chuteira, né? Na ponta do lápis, né? Para quem trabalha com isso, na ponta vamos dizer assim, do pensamento, misturar o pensamento com o coração, é difícil. Então nós acabamos olhando e falando assim, pô, o inimigo fez, né? A pessoa fez aquela atrocidade, mas aí você fala, né? A única coisa que você pensa é na justiça de Deus, você pensa em uma série de coisas, como punir essa pessoa, o que ela merece, mas não tenta de uma maneira imaginar o porquê que esse cidadão chegou a praticar essa atrocidade, né? A justiça ela é natural, né? A justiça ela é natural, a reencarnação ela é natural, tudo isso vai acontecer, mas o que não é natural é a gente ter aí esse instinto, tem que ser uma coisa instintiva, né? De amar, de pegar e pensar, rapaz, saiu do caminho, que volte para o caminho, né? Saiu rude do caminho, volta aí para o caminho. Vamos pedir a Deus para que possibilite a volta do caminho para ele. É difícil a gente pensar dessa maneira. Vou falar para vocês, estou falando como um estudante espírita e como eu devo agir, mas nem sempre a gente consegue, né? Eu confesso a vocês que eu também não consigo, né? Então é complicado. Então vamos lá, capítulo amai os vossos inimigos, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? A famosa aqui caridade pela vaidade, né? Capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe. Olha como é importante honrar o pai e mãe, né? Capítulo 15, fora da caridade não há salvação, talvez uma das mais importantes máximas do Cristo. Vai ter aqui, né, a parábola do bom samaritano, vai ter uma série de outros, necessidade da caridade, segundo Paulo, né, capítulo 6 e 7 da Bíblia, né, vai ter os seus versículos, não sei se é versículo 6 e 7, mas vamos dar uma olhada, a gente vai chegar lá, ó, né? Capítulo 16, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Mamon é o Deus do dinheiro. Capítulo 12, sede perfeitos. Capítulo 13, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Essa aqui é muito importante também, porque nós estamos na era, né, derradeira, né? Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Olha de novo aqui falando sobre nossos momentos derradeiros, como cidadãos da terra, buscando evolução, né? Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse é muito complexo, né, pessoal? Vamos ter que estudar bastante. Até lá a gente tem bastante tempo ainda. Capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, né? Falando sobre casamento, divórcio. Capítulo 23, estranha moral. Capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É o que nós estamos fazendo agora, né? Não estamos escondendo os nossos conhecimentos, a nossa fé, o nosso testemunho diante das palavras de Deus, de Jesus. Então nós espalhamos, não vamos esconder, vamos fazer com que a nossa luz alcance todo mundo. Nossa é a minha e a tua. Não sou iluminado assim não, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, nem me coloque junto nisso aí. A nossa é faísquinha. Mas a gente não pode deixar que as coisas boas que nós temos ficar escondidinha. Temos que espalhar, né? O que a gente tem de bom tem que espalhar. Capítulo
25, buscai e achareis, né? Capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Muito interessante, falando sobre caridade também, né? Capítulo 27, pedi e obtereis. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Olha que bacana, pessoal. Para quem tem dificuldade de fazer sua oração, né, fazer a sua prece, fazer a sua reza, do jeito que você achar melhor, ok? Dá o nome que você queira dar, né? É a comunicação com o nosso Mestre Jesus e com o nosso Pai Celestial, com a nossa Mãe Santíssima e com os nossos irmãos protetores por meio dessas preces. São as preces, são as orações, né? E aqui tem inúmeras para várias ocasiões. Então, vamos começar aqui com a nota da editora, que é importante, ela tem que deixar a nota dela para explicar algumas coisas, tá ok? Vamos lá então, nota da editora. A nossa tradução da obra Evangelho segundo o Espiritismo foi feita da 3ª edição francesa, ou seja, daquela que foi revista, corrigida e modificada por Allan Kardec, pelo próprio Allan Kardec. Não teve modificação de outra pessoa, né? Nem interpretação aleatória. Encarregou-se dessa tradução o saudoso presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Guilom Ribeiro, engenheiro civil, poliglota e vernaculista. Vernaculista é aquela pessoa que trabalha com o vocabulário, né? Então ele conhecia muito do nosso português. Vocês vão ver pela rebuscada tradução que ele traz, né? E fiel, viu, pessoal? Muito fiel ao que o francês Kardec trouxe, porque a o nosso idioma, ele vem provendo da mesma origem que a francesa, que é também o original do latim, ok? Assim como o inglês, assim como o espanhol, a maioria das línguas no mundo são provenientes, né? São derivadas do latim. A nossa é muito próxima do latim, assim como o espanhol, né? Então esses daí tiveram mais modificações durante o tempo, né? Vamos dizer assim. Rui Barbosa, saudoso Rui Barbosa, mestre do direito civil, Código Civil, inclusive da Argentina, né? Não, da Argentina foi Clóvis Bevilacqua. Eu posso estar errado, é isso mesmo. Clóvis Bevilacqua na Argentina, Rui Barbosa, nosso mestre de direito civil aqui no Brasil. Em seu discurso pronunciado na sessão de 14 de outubro de 1903, Anais do Senado Federal, volume 2, página 717, referindo-se ao seu trabalho de revisão do projeto do Código Civil, trabalho monumental que resultou na réplica e que lhe imortalizou o nome como filólogo e purista da língua. Disse: devo, entretanto, senhor presidente, desempenhar-me de um dever de consciência, registrar e agradecer da tribuna do Senado a colaboração preciosa do senhor doutor Guilom Ribeiro, que me acompanhou nesse trabalho com a maior inteligência, não limitando os seus serviços à parte material do comum dos revisores, mas muitas vezes suprindo até as desatenções e negligências minhas. Meu Deus! Meu Deus! Rui Barbosa falando que Guilom Ribeiro corrigia. Isso daí quer dizer que Guilom Ribeiro era um baita de um estudioso, um baita de um cientista da língua. Olha que bacana, pessoal. Como vemos, Guilom Ribeiro recebeu aos 28 anos de idade o maior prêmio, o maior elogio, olha, 28 anos, era um menino, né? Ao maior elogio a que poderia aspirar um escritor. E a Federação Espírita Brasileira, 20 anos depois, consagrou-lhe o nome, aprovando unanimemente as suas impecáveis traduções de Allan Kardec. Jornalista emérito, Guilom Ribeiro foi redator do jornal do Comércio e colaborador dos maiores jornais da época. Exerceu durante anos o cargo de diretor-geral da Secretaria do Senado e foi diretor da Federação Espírita Brasileira no decurso de 26 anos consecutivos, tendo traduzido ainda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis e obras póstumas, todos de Allan Kardec. Ou seja, o homem era gênio, né? E muito esforçado, porque não é fácil para ninguém chegar aos 28 anos, né, com esse gabarito tão grande aí que tinha Guilom Ribeiro, que merece aí nossas homenagens e esteja muito bem onde estiver, né? Explicação. Como é do domínio público, beleza, pessoal?
Kardec, ao imprimir a terceira edição do seu livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, por ordem dos Espíritos, reformou completamente as edições anteriores, suprimindo inúmeros trechos, acrescentando outros, alterando a redação de muitos e a numeração de vários parágrafos, tendo anteriormente modificado o próprio título da obra. A terceira edição francesa ficou, pois sendo a definitiva, e por isso mesmo a Federação Espírita Brasileira, obediente às instruções que os Espíritos deram a Kardec, e por este aceitas, fez a presente tradução da referida terceira edição francesa, sobre a qual Kardec escreveu em Revue Spirit, ou seja, aqui, eu não sei se é revista ou revisão, de novembro de 1865. É a Revista Espírita de novembro de 1865. O seguinte: esta edição foi completamente refundida, refeita, né? Além de algumas adições, as principais modificações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, tornando a obra de mais fácil leitura e facilitando igualmente as consultas. Eu só tenho aqui um recado para os amigos, irmãos da Federação Espírita Brasileira. Não deixem que modifiquem o texto, o vernáculo, o idioma, já traduzido pelo mestre Guilom Ribeiro. Por favor, nós imploramos que não mexam nessa obra magnífica que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a obra de Kardec tem que estar intacta, ela tem que ser original, porque a gente precisa entender o que o Kardec queria dizer. A tradução já é um pouco modificada, que é adaptada, e aí começam a querer adaptar as nossas obras de Kardec. Eu falo as obras porque ela é pública, é nossa, né? É para agradar um setor mínimo da sociedade que quer, que empurra, né, vamos dizer assim, essa pecha ao Kardec, e pelas algumas frases, e pecha de, vamos dizer assim, de preconceituosa com alguns temas. Pessoal, são coisas da época, devem ser preservadas, são coisas da história. Às vezes se interpreta à luz desta época, coisas que naquela época não eram assim interpretadas. Então tomem cuidado, pelo amor de Deus, não mudem esse vernáculo, que aqui tem muita história, aqui tem muita coisa boa para nós. Quem não gosta do que lê, que substitua por aquilo que melhor lhe agrade, mas não queira alterar o pensamento do Kardec, não queiram alterar o pensamento dos Espíritos, que são crime com essa obra. Então é isso que nós pedimos. Não aceitem que uma minoria que fala um pouquinho mais alto consiga aí alterar a tradição dos espíritas, que é a única coisa que vem. Já é difícil para nós espíritas conquistar um espaço dentro da sociedade pelo tanto de preconceito que tem, né? As pessoas têm muito preconceito com os espíritos, mas mesmo assim, durante mais de 150 anos aí, a gente conseguiu alcançar um espaço na sociedade, e aos poucos vamos ganhando aí essa notoriedade, como graças ao Chico, graças ao Kardec também, Bezerra de Menezes, ao Divaldo Franco. Então nós estamos ganhando respeito, e de repente vocês vão simplesmente rasgar essas páginas e fazer agradar aí uma minoria que quer deturpar, infelizmente, as palavras do Cristo, querem colocar na nossa goela abaixo aí, né? Atitudes anticrísticas. Me desculpe, Federação Espírita de São Paulo, brasileira, não pode admitir uma coisa dessa. Isso vai ser uma afronta aos espíritas. Então é isso que eu deixo aqui, pedindo aí para que não haja essa modificação e que seja levado em consideração a vontade dos espíritas, antes de mais nada. Não há preconceito algum nesses livros. Não há preconceito. Pelo contrário, a todo instante há explicação de que não há preconceito. Então, por favor, respeitem, por favor. A obra é nossa, tem que ser consultado os espíritas, ok? E não o resto da sociedade, por favor. Prefácio. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, Jesus falava muito isso, né?
que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se entendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Aqui estamos juntos de vós. Aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. O Espírito de verdade, que eu tenho assim a convicção que é o nosso Mestre Jesus, que nos trouxe essas informações, trouxe esse texto por meio do Allan Kardec. Graças a Deus, né? E graças a Jesus. Eu fico muito feliz de falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu tenho certeza, né? Convicção que são palavras diretas do Mestre, novamente, em segunda vez, né? Após aí o seu desencarne. Então, eu falo segunda vez porque ele ainda voltou, vamos dizer assim, aspas, ressuscitado, né, para falar com os nossos queridos apóstolos. Então, em terceira vez, aí aparece o nosso Mestre Jesus para nos consolar. Instrução acima transmitida por via mediúnica resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra, pois isso foi colocado aqui como prefácio. Ok, pessoal? A gente vai parar agora para dar entrada no nosso novo vídeo, que é o novo estudo, né, da Revista Espírita de 1858. Na próxima semana a gente sobe mais um vídeo para falarmos aqui da introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos juntos, né, adquirir um pouquinho mais de amor um pelo outro por meio dessa obra que o nosso Mestre Jesus autorizou e trouxe aí de suas palavras por meio do nosso querido Kardec, né, que compilou isso de maneira maravilhosa. Pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e nós nos vemos por aí. Espero que vocês todos muito bem, tá ok? Fiquem com Deus então e até mais ver. Tchau, tchau, pessoal.